E aí pessoal, tudo bem? Professor Dixon Cossetti aqui do curso Direto ao Ponto. Hoje a gente vai para mais um vídeo da série A Redação Perfeita, aquela série em que a gente demonstra exatamente o que você tem de fazer para fazer uma redação perfeita, sensacional, de nota máxima, né? Continuando aqui o desenvolvimento. No vídeo 1 a gente comentou vários elementos importantes aí a respeito do desenvolvimento. O que você tem de fazer? Argumentar, refletir, concluir, né? E como você pode fazer isso, né? Como você traz argumentos ao texto para comprovar a sua tese, né? Trazendo fatos, exemplos, né? Causas, consequências, né? Isso depende muito da interpretação do tema também, né? O tipo de argumento que você vai utilizar. Um pouco do que a gente vai ver já nesse segundo vídeo de desenvolvimento. Importante relembrar. No desenvolvimento você vai apresentar ou 2 ou 3 parágrafos, somente para o desenvolvimento, né? Lembre-se disso, porque o texto ao todo ele tem 4 ou 5 parágrafos. Dixon, como eu posso estruturar esses parágrafos? Conforme eu já tinha mencionado, a gente vai fazer parágrafos aqui no desenvolvimento entre 4 a 9 linhas mais ou menos ali, né? Você não pode passar muito disso aí. Parágrafos muito extensos, eles ficam parágrafos às vezes muito confusos, porque é muita informação, e acabam também sendo cansativos. O parágrafo é uma unidade de sentido, conforme a gente tinha falado, né? Mas é importante que você delimite os seus parágrafos para os textos de 30 linhas. Não há que se falar em um parágrafo de 11, 12 linhas, é muita coisa para um parágrafo, né? Isso até dificulta um pouco a leitura, né, por parte aí do seu leitor, que vai ser o examinador no dia da sua prova. Então opte por fazer parágrafos ali entre 4 e 9 linhas. Agora, a gente está falando de desenvolvimento, então capriche no desenvolvimento. Traga realmente argumentos relevantes e aí você tem de trazer também um volume um pouco maior de informações. Não quer dizer necessariamente que quantidade é superior à qualidade, né? A qualidade aqui nos parágrafos de desenvolvimento ela é fundamental, e isso é importante. Ocorre ainda que, para você se comunicar com eficiência, faça períodos mais curtos. Quer dizer que você vai fazer pelo menos 2 períodos, ou seja, 2 pontos finais, que é o que normalmente a gente faz em um período, essa unidade aí com sentido que pode conter uma oração ou mais orações, né? E aí você vai fazer períodos aqui um pouco mais curtos, né? Professor, tem um limite de períodos? Não dá para você também fazer um parágrafo de 9 linhas, fazer, por exemplo, 9 períodos, 10 períodos, né? Isso já seria demais. Então limite ali o seu texto, né? Faça pelo menos 2 períodos, mas faça no máximo 5 períodos num parágrafo, aí não precisa fazer mais do que isso, porque senão a mensagem também fica muito fracionada para o seu leitor. E com relação às formas para iniciar o desenvolvimento, Dixon, me ajuda aí para que eu tenha formas muito precisas, né? Para qualquer tipo de texto. Dá uma olhada aí na tela, pessoal. Como a gente já havia mencionado, você vai fazer 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento, e aí eu estou colocando para você aí umas 3 diferentes formas para cada um dos parágrafos, né, como você está observando. O primeiro parágrafo é o de introdução. Aqui a gente está tratando de desenvolvimento, então a gente vai cuidar do segundo, do terceiro e do quarto parágrafos. Esse seria um parágrafo de desenvolvimento. A introdução eu já apresentei lá no vídeo de introdução, como você percebeu. Então o primeiro parágrafo está destinado à introdução. Então vamos tratar aqui do desenvolvimento. Esses 3 parágrafos são de desenvolvimento, segundo, terceiro e quarto. Para o segundo parágrafo, dá uma olhada aí. Você pode iniciar o seu texto, né? Por óbvio, né? Você está iniciando o debate. Então, inicialmente, vírgula, é válido frisar, é válido debater sobre, né? Outra forma para o segundo parágrafo, né? De início, vírgula, vale ressaltar. E aí você tem uma terceira forma, muito se discute a respeito de... Aí você vai falar, por exemplo, de tráfico de drogas, muito se discute a respeito do tráfico de drogas no Brasil. Em razão disso, aí você vai e continua o seu texto. Outras formas para você iniciar agora o terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo, ainda sobre o assunto, vírgula, cabe dizer. Depois, outra forma, outro tópico importante a discutir diz respeito a, ou diz respeito ao, dependendo do que você for trazer. Se for, por exemplo, feminicídio, diz respeito ao feminicídio, né? E aí, uma terceira forma para você também debater já o terceiro parágrafo. Sob essa ótica, vírgula, importa mencionar, né? Importa observar. Ótimo. E agora, o quarto parágrafo. Para o quarto parágrafo, convém ainda discutir sobre, convém ainda frisar sobre. Outra, resta também argumentar a respeito de. Além dessas 2 formas, uma terceira forma que, seguindo essa linha de raciocínio, vírgula, aí você vai debate, né? Seguindo essa linha de raciocínio, vírgula, é relevante discutir, é relevante frisar, é relevante dizer ainda, né? Vai lá e debate.
Bom, como você percebeu aí, eu te dei diferentes formas, né, para você iniciar os parágrafos de desenvolvimento. Você não é obrigado a utilizar essas formas. Para você iniciar parágrafos de desenvolvimento, você pode utilizar, por exemplo, a ordem direta. Se você está falando sobre feminicídio, falou sobre feminicídio na introdução, você pode iniciar o segundo parágrafo na ordem direta, sujeito, verbo e complemento. Por exemplo, o feminicídio representa um dos principais problemas para a sociedade brasileira. Então você pode utilizar a ordem direta também. Eu utilizo muito a ordem direta. Na ordem direta você garante uma transferência de informação para o examinador de modo muito mais objetivo, muito mais claro. A informação é entregue para o examinador, para o seu leitor, de um modo muito mais preciso também. Eu gosto muito de utilizar a ordem direta, né, para conectar períodos, para iniciar parágrafos. É sempre importante. Pessoal, só para deixar claro, essas formas que eu estou colocando aí, 3 diferentes formas para o segundo, 3 diferentes formas para o terceiro e para o quarto parágrafo, você vai escolher ali a melhor forma a depender do contexto da sua redação, a depender do contexto do parágrafo, né? Provavelmente elas vão se encaixar aí para qualquer texto, mas pode ser que, por exemplo, sob essa ótica, sob esse raciocínio, né, de acordo com esse raciocínio, de acordo com esse pensamento, não fique adequado ali ao que você quer argumentar naquele momento. Então você vai para uma outra forma. Mas elas não são formas obrigatórias, como já mencionado. Dixon, agora que você já me deu formas para iniciar os parágrafos, eu preciso de formas para conectar esses períodos aí no interior dos parágrafos, né? Esses períodos que você falou que eu vou fazer aí até 5 períodos, por exemplo, né? Me dê formas aí para conectar esses períodos. De olho na tela, olha aí. Há diferentes formas aí que eu estou colocando para vocês. Algumas delas, como você está percebendo aí, eu utilizo bastante sob essa visão, sob essa perspectiva, né? Por um lado, vírgula, essa vírgula é obrigatória, né? Assim como essa vírgula também de sob essa perspectiva. Por um lado, por outro, né? De um lado, né? E aí depois você vem e coloca em contrapartida. Quando você quer apresentar 2 lados de uma mesma coisa, né? 2 diferentes lados, ou ainda lados opostos também, você pode fazer uso dessas formas aí. Você tem também essas formas de adição que são perfeitas. Além disso, né? Quando você quer adicionar alguma informação. A mesma coisa para o ademais e para o outro sim. Ademais e outro sim significam além disso. Você tem algumas formas também como primeiramente, em seguida, logo após, finalmente, né? Para você fazer ali uma ordem cronológica nos períodos ali do seu parágrafo. Você pode utilizar todas essas formas aí como você está observando. Elas são muito úteis mesmo. Utilize esses elementos de conexão. Eles são muito vigorosos, eles realmente dão força para ligação, para união entre as informações do seu texto. Coesão é muito importante na prova discursiva. Coloquei essa tabela aí enorme para você, com várias conjunções, com vários elementos conjuntivos que vão facilitar a ligação entre as informações do seu texto. Escrever bem é conectar as informações de forma eficiente. Lembre-se disso. Pessoal, fechamos aqui esse vídeo, né, trazendo informações relacionadas ao desenvolvimento. No próximo vídeo, a gente já vai trazer os parágrafos de desenvolvimento e tudo isso que a gente viu nos 2 vídeos iniciais de desenvolvimento, a gente vai colocar em prática. Tchau!